A doutora Oliveira havia acompanhado 47 casos de mutismo seletivo em 20 anos de carreira. Nenhum deles voltou a falar depois de 7 anos. Por isso, quando recebeu a ligação de Ricardo Mendes às 6h18 da manhã do 14 de novembro, dizendo que seu cunhado Joaquim tinha acabado de pronunciar o nome de sua esposa falecida, Beatriz, ela pensou que era uma piada, de muito mau gosto, mas não era. E o que a doutora Oliveira veria nos vídeos que Ricardo lhe enviou 3 horas depois mudaria para sempre sua forma de entender o silêncio, a música e os milagres que nascem nas mãos de pessoas que ninguém vê. Mas, para entender essa história, precisamos voltar exatamente 7 anos, ao 14 de novembro de 2018, ao dia em que Joaquim Rodrigues perdeu sua voz. E algo muito mais importante. Era uma noite de sexta-feira. Estava chovendo. Joaquim dirigia pela rodovia Presidente Dutra, com sua esposa Beatriz sentada ao seu lado. Eles voltavam de um jantar com amigos. Beatriz estava grávida de 4 meses, sua primeira filha. Eles haviam decidido chamá-la Sofia. Joaquim era professor de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falava 3 idiomas: português, inglês, francês. Seus alunos diziam que ele tinha a voz mais clara que já tinham escutado, que quando ele lia poesia em classe, a sala inteira ficava em silêncio. Beatriz era arquiteta, irmã de Ricardo Mendes, dono de 8 hotéis no México. Mas Beatriz nunca quis trabalhar no negócio da família. Preferia projetar escolas públicas, casas para famílias que não tinham nada. Naquela noite, às 11h42, uma carreta perdeu o controle na chuva. O impacto foi instantâneo. Beatriz morreu antes de chegar ao hospital. Sofia também. Joaquim sobreviveu. Fratura de crânio, 6 costelas quebradas, lesão na coluna cervical e algo que os médicos não entenderam completamente no início. Uma lesão nas cordas vocais, parcial, não completa. Quando acordou 3 dias depois no hospital, Ricardo estava lá, com os olhos vermelhos, sem dormir desde o acidente. Joaquim abriu a boca para perguntar por Beatriz. Não saiu nada. Tentou outra vez. Nada. Ricardo pegou sua mão e, com a voz embargada, disse a verdade. Beatriz não havia sobrevivido. Sofia também não. Joaquim fechou os olhos e não voltou a tentar falar. Os médicos disseram que a lesão era física, dano nas cordas vocais, recuperável com terapia, 90% de probabilidade de voltar a falar em 6 meses. Mas passaram 6 meses e Joaquim seguia em silêncio. Passou 1 ano, silêncio. Passaram 2 anos, silêncio. 3 neurologistas diferentes examinaram Joaquim. O diagnóstico foi o mesmo. A lesão física havia sarado. As cordas vocais estavam funcionais, mas havia algo mais, algo psicológico, trauma, culpa, depressão severa. O Dr. Ramírez, o mais honesto dos 3, disse a Ricardo a verdade que ninguém mais queria dizer. Depois de 7 anos de mutismo voluntário, as probabilidades de recuperação eram menores que 2%. O cérebro esquece como falar. Os músculos se atrofiam. A voz simplesmente desaparece. Joaquim se tornou uma sombra. Vivia no casarão de Ricardo. Um casarão nos jardins com 8 quartos. Joaquim ocupava um, o mais afastado, o mais silencioso. Ricardo cuidava dele, por obrigação, por culpa, porque Beatriz era sua irmã, porque as últimas palavras que Ricardo havia dito a Beatriz antes do acidente tinham sido em uma discussão estúpida sobre o negócio da família. Nunca tiveram oportunidade de se reconciliar. Então, Ricardo cuidava de Joaquim como uma forma de pedir perdão a uma irmã que já não podia escutá-lo. Mas não havia conexão.
Ricardo trabalhava 14 horas por dia. Joaquim passava as tardes na biblioteca da casa, olhando pela janela, sem ler, sem escrever, sem nada. Passaram 7 anos assim, até que chegou Rosa Martins. Rosa tinha 46 anos quando começou a trabalhar como faxineira no Casarão dos Mendes. Era 1º de abril de 2023. Havia 2 anos que havia enviuvado. Seu esposo, Roberto, havia morrido de esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença que matou Stephen Hawking durante os últimos 2 anos de sua vida. Roberto não pôde falar, não pôde se mover, só podia piscar. Rosa havia sido musicoterapeuta, havia trabalhado 12 anos em um hospital infantil, usando música para ajudar crianças com traumas a se expressarem. Mas depois que Roberto morreu, Rosa não conseguiu seguir, renunciou, vendeu seu consultório, guardou todos os seus instrumentos em caixas, exceto a gaita de Roberto, uma gaita prateada antiga com as iniciais R.M. gravadas na lateral. 1997, o ano em que se conheceram. Rosa guardava essa gaita na gaveta de sua cômoda, a olhava cada noite antes de dormir. E cada noite se perguntava a mesma pergunta: se tivesse tentado musicoterapia com Roberto antes, quando ele ainda podia fazer sons, ainda que não palavras, teria mudado algo, teria podido dar a ele uma forma de se comunicar, uma forma de dizer "te amo" uma última vez. Não sabia, e essa pergunta a perseguia como um fantasma. Quando Rosa chegou ao Casarão dos Mendes, Ricardo lhe deu as instruções básicas: limpar, cozinhar, lavar e uma regra especial: não incomodar Joaquim. Joaquim é meu cunhado, disse Ricardo. Mora aqui, não fala, não gosta de companhia. Apenas deixe a comida na porta da biblioteca. Não tente conversar, não tente ajudar, apenas o deixe em paz. Rosa assentiu. E durante as primeiras 2 semanas, obedeceu. Mas Rosa era observadora. Havia passado 12 anos lendo a linguagem corporal de crianças que não podiam falar. Sabia ver o que outros não viam. E o que viu em Joaquim não foi um homem que não podia falar. Viu um homem que não queria viver. Era nos detalhes pequenos. A forma como Joaquim tocava sua garganta quando olhava a foto de Beatriz na biblioteca, como se estivesse buscando algo que já não estava ali. A forma como fechava os olhos quando escutava música no rádio. Não com prazer, com dor. A forma como, cada 14 de novembro, Joaquim ficava em seu quarto o dia inteiro, sem comer, sem sair, como se estivesse esperando que esse dia, finalmente, terminasse de morrer. Rosa o viu e entendeu. Não era que Joaquim não pudesse falar, era que havia decidido, em algum nível profundo e inconsciente, que não merecia falar, que sua voz havia morrido com Beatriz e que viver em silêncio era sua forma de fazer penitência. Foi na 3ª semana quando Rosa tomou uma decisão. Uma manhã, depois que Ricardo se foi para o trabalho, Rosa subiu ao seu pequeno apartamento na cidade de Tiradentes. Abriu a gaveta de sua cômoda e tirou a gaita de Roberto. A limpou. A segurou em suas mãos por 10 minutos completos, chorando em silêncio. Então a guardou no bolso de seu avental e voltou ao Casarão dos Mendes. Eram 11 da manhã quando Rosa Martins entrou na biblioteca para fazer a limpeza. Joaquim Rodrigues estava lá, como sempre, sentado na poltrona perto da janela, olhando para o jardim, com a foto de Beatriz nas mãos. Rosa limpou em silêncio e, quando terminou, deixou algo sobre a mesinha de centro. A gaita. Não disse nada. Apenas a deixou ali, como se a tivesse esquecido por acaso, e se foi. Joaquim não a tocou naquele dia, nem no dia seguinte, nem durante toda aquela semana. Mas Rosa notou algo. A cada dia, quando entrava para limpar, a gaita estava em um lugar diferente. Primeiro na mesa, depois no braço da poltrona, depois na estante, depois junto à foto de Beatriz. Joaquim estava a movendo,
Estava a olhando, mas não a tocava. Passaram-se mais 2 semanas. E então, uma manhã às 5h47, Rosa ouviu algo que a fez parar no meio da cozinha, instantaneamente. Um som débil, tremuloso, apenas audível. O som de alguém soprando em uma gaita, sem melodia, sem ritmo, apenas ar, passando através do metal, criando uma nota, uma única nota, rota e linda ao mesmo tempo. Rosa deixou a xícara de café que estava segurando, subiu as escadas em silêncio, ficou parada frente à porta da biblioteca e escutou. Joaquim estava tentando tocar, não sabia como. Nunca havia tocado um instrumento na vida, mas estava tentando. Soprou outra nota, depois outra, desafinadas, torpes, mas eram sons. E Rosa soube, naquele momento, que algo havia começado, algo pequeno, algo frágil, mas algo real. Não entrou, não interrompeu, apenas escutou durante 5 minutos, até que Joaquim parou. Então Rosa desceu as escadas, sentou-se na cozinha e chorou, porque aquela melodia rota, aquela série de notas sem sentido, era a mesma melodia que Roberto costumava tocar nos dias bons, antes que a doença lhe roubasse tudo. Somewhere Over the Rainbow. Rosa nunca havia dito a Joaquim qual canção era. Nunca lhe havia dado instruções. Mas, de alguma forma, Joaquim havia encontrado aquelas notas. Como se o universo estivesse recordando a Rosa algo que havia esquecido. Que a música não é algo que se ensina, é algo que se encontra. Nos lugares mais escuros, quando não resta mais nada. No dia seguinte, Rosa deixou um bilhete junto à gaita, escrito à mão. Breve. Esta gaita pertenceu ao meu marido. Ele morreu há 5 anos. Não pôde falar nos últimos 2 anos de sua vida. Mas tocava isto cada dia. E quando tocava, eu sabia que ainda estava ali. Que não havia se ido do todo. Pode ficar com ela se quiser. Rosa. Joaquim leu o bilhete. E essa noite, pela primeira vez em 7 anos, não passou o 14 de novembro trancado em seu quarto. Passou 3 horas na biblioteca, tentando tocar uma melodia que não conhecia, mas que, de alguma forma, sentia que precisava aprender. Passaram-se 2 meses. Joaquim tocava cada manhã, às 5h30, antes que Ricardo Mendes acordasse, antes que o mundo começasse a se mover. Rosa escutava da cozinha, nunca interrompia, apenas escutava e documentava. Comprou um caderno, azul, barato, 150 páginas, e cada dia, depois de escutar Joaquim, escrevia o que havia ouvido. Dia 30, 3 notas, desafinadas, mas sustentadas por mais tempo. Dia 45, tentou uma escala, falhou, tentou outra vez. Dia 67, 5 notas de Somewhere Over the Rainbow, reconhecíveis. Dia 89, tocou 3 notas seguidas sem erro. Rosa não sabia o que estava fazendo, não tinha um plano, não tinha uma meta. Apenas sabia que algo estava acontecendo, algo que os 3 neurologistas e os 7 anos de silêncio não haviam conseguido. Joaquim estava retornando, não com palavras, ainda não, mas com sons, e os sons, Rosa sabia, eram o primeiro passo. Foi no dia 127 quando tudo mudou. Rosa entrou na biblioteca às 6 da manhã. Como sempre, Joaquim estava ali, com a gaita nas mãos. Mas desta vez, não estava sozinho. Havia um vídeo rodando em seu telefone. Um tutorial do YouTube. Como tocar Somewhere Over the Rainbow na gaita. Joaquim estava tentando segui-lo, pausando o vídeo, tentando as notas, falhando, tentando outra vez. Rosa ficou parada na porta, sem saber se devia ir embora ou ficar. Então Joaquim a viu e não parou. Seguiu tocando, olhando-a, como se estivesse perguntando sem palavras. Está bem que eu tente isto? Rosa assentiu, devagar, e pela primeira vez em 2 meses,
Rosa não só escutou. Entrou, sentou-se na poltrona frente a Joaquim, e quando Joaquim tocou as primeiras 3 notas corretamente, Rosa sorriu. Joaquim sorriu também, e Rosa soube que não estava mais sozinha nisto. Passaram-se outros 2 meses. Rosa começou a ensinar, não com palavras. Joaquim não podia responder, mas com gestos, com demonstrações. Rosa cantarolava a melodia. Joaquim tentava replicá-la na gaita. Falhava, tentava de novo. Falhava outra vez. Mas cada dia, falhava um pouco menos. Ricardo Mendes não sabia nada disto. Saía de casa às 7, voltava às 9 da noite. Jantava sozinho em seu escritório, revisava relatórios, dormia 5 horas e repetia. Não via o que estava acontecendo em sua própria casa. Não via que Joaquim já não passava o dia todo olhando pela janela. Não via que a gaita, que antes estava guardada, agora estava sobre a mesa, usada, amada. Não via que Rosa já não deixava a comida na porta. Agora a deixava na biblioteca e às vezes ficava e comiam junto, em silêncio, mas juntos. Ricardo não via nada disso. Até o dia 180, era um sábado. Ricardo chegou cedo em casa, 10 da manhã, inusual. Havia cancelado uma reunião, escutou música, vindo da biblioteca. Não era o rádio, era uma gaita. Ricardo subiu as escadas, devagar, confuso. Abriu a porta da biblioteca e viu algo que não esperava. Joaquim, sentado na poltrona, com uma gaita nas mãos, tocando, e Rosa, sentada frente a ele, com um caderno azul aberto em seu colo, escutando. Ricardo ficou parado na porta, sem palavras. Joaquim parou, olhou a Ricardo, e pela primeira vez em 7 anos, Ricardo viu algo nos olhos de Joaquim que não via desde o acidente. Medo. Não medo de Ricardo. Medo de perder isto, o que quer que isto fosse. Rosa se levantou rápido. Senhor Mendes, me desculpe, eu só estava... Ricardo levantou a mão. Tranquila. Olhou a Joaquim, depois a Rosa, depois a gaita, e então viu o caderno. Azul, aberto, com a letra de Rosa enchendo as páginas. Dia 180. Tocou a melodia completa, sem erros. 3 minutos. Chorou quando terminou. Ricardo pegou o caderno, folheou-o, página após página. 180 dias, 180 entradas, cada uma documentando um pequeno avanço, um pequeno milagre. Ricardo levantou o olhar. Mirou Rosa. Quanto tempo ela está fazendo isso? 6 meses, disse Rosa. Por que não me contou? Rosa olhou para Joaquim, depois de volta para Ricardo. Porque o senhor me disse para não o incomodar. E pensei que, se eu contasse, o senhor me pediria para parar. Ricardo fechou o caderno. Sentou-se, devagar, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Olhou para Joaquim. Você pode falar. Não era uma pergunta, era uma súplica. Joaquim negou com a cabeça. Devagar, com os olhos cheios de lágrimas, Ricardo assentiu. Levantou-se e, sem dizer mais nada, saiu da biblioteca. Rosa pensou que seria demitida, mas no dia seguinte, quando chegou para trabalhar, havia um bilhete de Ricardo sobre a mesa da cozinha. Continue fazendo o que está fazendo e me mantenha informada. Rosa guardou aquele bilhete e continuou. Mas algo havia mudado. Ricardo não estava mais ausente. Começou a chegar em casa mais cedo. Não muito, apenas 30 minutos. Depois, 1 hora. Mas era uma mudança e começou a notar coisas. Notou que Joaquim já não comia no quarto. Agora, comia na sala de jantar, com Rosa, em silêncio, mas presente. Notou que a biblioteca, que antes cheirava a pó e silêncio, agora cheirava a café fresco, a vida. Notou que Joaquim havia começado a tomar banho todas as manhãs, a se vestir, a se barbear, pequenas coisas, mas importantes. E notou que Rosa não era apenas uma faxineira.
Era a razão pela qual Joaquim ainda estava ali. Passaram outros 2 meses. Dia 234. Rosa estava na biblioteca com Joaquim. Como sempre, 6 da manhã. A casa ainda dormia. Joaquim tocava Somewhere Over the Rainbow. Já não precisava do tutorial. Sabia de cor cada nota, cada pausa, cada respiração. Quando terminou, Rosa aplaudiu devagar. Joaquim sorriu. E então fez algo que Rosa não esperava. Abriu a boca e tentou cantar. Não saiu nada, apenas ar. Um sussurro rouco, apenas audível. Mas Rosa viu algo. Um pequeno movimento na garganta de Joaquim. As cordas vocais vibrando, tentando formar som. Joaquim tentou outra vez. Pôs a gaita na mesa. Tocou a garganta com as mãos. E tentou fazer um som. Qualquer som. Apenas ar. Mas Rosa sabia o que aquilo significava. Depois de 7 anos, as cordas vocais de Joaquim estavam despertando. Joaquim olhou para Rosa, com os olhos cheios de esperança e medo. Rosa assentiu. Devagar. Está funcionando, disse Rosa. Continue tentando. Joaquim fechou os olhos e voltou a tentar. Desta vez, algo diferente. Não era uma palavra, nem sequer uma vogal, mas era um som. Baixo, gutural, roto, mas real. Joaquim abriu os olhos, tocou sua garganta com as mãos, como se não pudesse acreditar que aquele som tivesse saído dele, e chorou. Rosa se levantou, aproximou-se, e pela primeira vez em 6 meses abraçou Joaquim. Não disse nada, apenas o sustentou, enquanto Joaquim chorava em seu ombro. 7 anos de silêncio, saindo tudo de uma vez. Quando Joaquim se acalmou, Rosa se afastou e lhe disse algo que mudaria tudo. Vou gravar isso, para que quando você falar de verdade, possa ver o quão longe chegou. Joaquim assentiu, e no dia seguinte, Rosa começou a gravar. Dia 250. Joaquim fazendo sons guturais. 5 segundos de vídeo. Dia 260. Tentando dizer a letra A. 15 segundos. Dia 278. Primeira vogal reconhecível. 10 segundos. Dia 298. Joaquim tocando Somewhere Over the Rainbow completo. Sem erros. E no final, tentando cantar as primeiras 3 palavras. Somewhere Over the... Só saiu ar. Mas a intenção estava ali. Rosa gravou todo esse vídeo. 47 segundos. Desde o princípio da melodia até a tentativa de cantar. E quando Joaquim terminou, Rosa tinha lágrimas nos olhos. Porque naquele vídeo, Rosa viu o que 3 neurologistas haviam dito que era impossível. Viu um homem que estava aprendendo a viver de novo. Naquela noite, Rosa mostrou o vídeo a Ricardo. Ricardo o viu 3 vezes, sem dizer nada, apenas olhando. A forma como Joaquim segurava a gaita, a forma como fechava os olhos quando tocava, a forma como tentava cantar. Quando o vídeo terminou pela 3ª vez, Ricardo levantou o olhar, mirou Rosa. Acha que ele vai falar? Não era uma pergunta, era uma acusação. Rosa sustentou o olhar de Ricardo. Não sei, mas ele está tentando, e isso é mais do que ele fez em 7 anos. Ricardo se levantou, caminhou até a janela, mirou o jardim escuro. Os doutores disseram que era impossível. Menos de 2% de probabilidade. Rosa não respondeu de imediato. Quando o fez, sua voz era suave, mas firme. Os doutores não o conhecem como eu. Não o veem todas as manhãs. Não veem como ele toca sua garganta cada vez que escuta sua própria voz em sua cabeça. Não veem como ele chora quando consegue fazer um som. Os doutores veem estatísticas. Eu vejo Joaquim. Ricardo se virou. Olhou para Rosa com algo que ela não havia visto antes. Ira. Está dando a ele falsas esperanças. Rosa se levantou. Enfrentou Ricardo. Estou dando a ele uma razão para viver. E é mais do que ninguém mais lhe deu em 7 anos. Incluindo o senhor, o silêncio que se seguiu foi brutal.
Ricardo apertou a mandíbula. Olhou para Rosa como se estivesse a ponto de demiti-la. Mas então algo em seu rosto se quebrou. E Ricardo se sentou, pôs seu rosto em suas mãos e falou com uma voz que Rosa quase não pôde escutar. Tenho medo. Rosa se sentou junto a ele, devagar. De quê? De que funcione e de que não funcione. De que Joaquim fale e a primeira coisa que diga seja que me odeia, porque Beatriz morreu e eu não pude salvá-la. Porque as últimas palavras que lhe disse foram cruéis, porque tenho sido um covarde durante 7 anos. Rosa não disse nada por um momento longo. Então pôs sua mão sobre a mão de Ricardo. Se Joaquim falar, não será para culpá-lo, será para perdoá-lo, porque é isso que as pessoas que estiveram em silêncio tanto tempo fazem quando finalmente encontram sua voz. Falam de amor, não de ódio. Ricardo levantou o olhar, mirou Rosa. Como sabe? Porque meu marido esteve em silêncio 2 anos antes de morrer. E no dia antes de morrer, recuperou sua voz por 5 minutos. 5 minutos depois de 2 anos. E a única coisa que disse foi, obrigado, e te amo, nada mais. Porque quando não te resta tempo, só dizes o que importa. Ricardo assentiu, devagar. E pela primeira vez em 7 anos, Ricardo chorou por sua irmã. Rosa o deixou chorar. Não o tocou, não o consolou. Só esteve ali. Quando Ricardo se acalmou, se levantou, limpou os olhos e disse algo que Rosa não esperava. Vou começar a chegar cedo. Quero estar aí. Quando acontecer, Rosa assentiu e Ricardo cumpriu. No dia seguinte, Ricardo chegou em casa às 6:30 da manhã. Joaquim e Rosa já estavam na biblioteca. Ricardo não entrou. Ele apenas ficou parado do lado de fora da porta, escutando. Joaquim estava tocando. Rosa cantarolava junto com ele. E no final, Joaquim tentava cantar, apenas ar, mas era uma tentativa. Ricardo ouviu por 20 minutos. Então desceu as escadas, preparou um café e foi para o trabalho. Mas algo havia mudado. Ricardo começou a diminuir suas horas. 14 horas por dia se transformaram em 12, depois 10. Começou a tomar café da manhã em casa, com Joaquim e Rosa, em silêncio, mas juntos. Começou a perguntar, como foi o seu dia? Você fez algum progresso? Precisa de alguma coisa? E começou a ver o que Rosa tinha visto desde o princípio, que Joaquim não era um fardo, era sua família. E Ricardo o havia abandonado. Se passaram mais 2 meses, dia 345, 20 dias antes de 14 de novembro, 20 dias antes de completar exatamente 7 anos desde o acidente. Joaquim estava na biblioteca, com Rosa, como sempre. Mas desta vez, Ricardo estava ali também, sentado na poltrona do fundo, observando. Joaquim tocou Somewhere Over the Rainbow. Perfeito, como se tivesse tocado a vida toda. Quando terminou, Rosa sorriu. Agora tente cantar. Joaquim assentiu. Colocou a gaita na mesa. Tocou a própria garganta. Fechou os olhos e tentou. No princípio, apenas ar. Mas então, algo mudou. Um som, baixo, rouco, gutural, mas reconhecível. A letra S, depois outra, O, depois M. Ricardo se inclinou para a frente, sem respirar. Joaquim abriu os olhos, olhou para Rosa, depois para Ricardo e moveu os lábios. Som. Não era claro, era entrecortado, áspero, apenas audível, mas era uma sílaba. A primeira sílaba em 7 anos. Rosa cobriu a boca com as mãos, chorando. Ricardo se levantou, deu um passo à frente. Joaquim, você disse algo. Você conseguiu. Joaquim olhou para Ricardo, com os olhos cheios de lágrimas, e balançou a cabeça. Ainda não, mas em breve. Não usou palavras, mas Ricardo entendeu. E naquele momento, Ricardo soube que Rosa tinha razão. Isto não eram falsas esperanças, era um milagre, lento, doloroso, mas real. Ricardo se aproximou de Joaquim, se ajoelhou na frente dele
e disse algo que carregava há 7 anos. Me desculpe por não ter estado aqui, por ter te deixado sozinho, por não ter sido o irmão que Beatriz gostaria que eu fosse. Joaquim fechou os olhos, mas lágrimas caíram. E então Joaquim fez algo que Ricardo não via em 7 anos. Sorriu. Não era um sorriso completo. Era pequeno, frágil, mas era real. E Ricardo soube que Joaquim o havia perdoado. Passaram os seguintes 20 dias em uma rotina nova. Ricardo chegava às 6 da manhã. Sentava-se com Rosa e Joaquim. Escutava Joaquim tocar. O via tentar falar. Dia 350. Joaquim disse a letra A, clara. Dia 355. Disse a sílaba CLA. Dia 360. Tentou dizer o nome completo. Beatriz. Não saiu completo, mas quase. E então chegou o dia 365. 14 de novembro de 2025. Exatamente 7 anos depois do acidente. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou acordado toda a madrugada, pensando em Beatriz, em Sofia, nos 7 anos que havia perdido com Joaquim. Às 5 da manhã, se levantou, desceu para a cozinha. Rosa já estava ali. Não vou trabalhar hoje, disse Ricardo. Rosa negou com a cabeça. Hoje eu fico, aconteça o que acontecer. Ricardo assentiu. Às 6 da manhã, ouviram a porta da biblioteca se abrir. Joaquim desceu as escadas, devagar. Parecia cansado, como se também não tivesse dormido. Entrou na cozinha, olhou para Ricardo, depois para Rosa, e então fez algo que nenhum dos dois esperava. Caminhou até a mesa, colocou a gaita no centro e se sentou. Rosa e Ricardo se sentaram também. Joaquim pegou a gaita, a segurou em suas mãos por um momento longo, então a levantou aos lábios e tocou. Somewhere Over the Rainbow. Completo, sem erros, sem pausas. 3 minutos de música perfeita. Quando terminou, Joaquim colocou a gaita na mesa, olhou para Ricardo, fechou os olhos, abriu a boca e falou. Beatriz. A voz era entrecortada, rouca, áspera, como se viesse de um lugar muito distante, mas era clara. Era a sua voz. Ricardo parou de respirar. Rosa cobriu a boca, chorando. Joaquim abriu os olhos. Os tinha cheios de lágrimas. Olhou para Ricardo e tentou outra vez. Mi, perdão. 4 sílabas, quebradas, separadas, dolorosas de escutar, mas reais. Ricardo se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Joaquim, meu Deus, Joaquim. Joaquim tentou dizer algo mais, mas sua voz se quebrou, tossiu, tocou a garganta. Rosa se levantou, trouxe água. Joaquim bebeu devagar. Ricardo estava parado no meio da cozinha, tremendo, sem poder acreditar no que acabava de escutar. Preciso ligar para a doutora Oliveira. Agora, eram 6h18 da manhã quando Ricardo discou o número da doutora Oliveira. Ela atendeu ao 3º toque, com voz sonolenta. Ricardo Mendes. O que foi? Ricardo respirou fundo. Tentou falar. Não conseguiu. Então passou o telefone para Rosa. Rosa falou com voz trêmula. Doutora Oliveira, sou Rosa Martins. Trabalho para o senhor Mendes. Ele precisa que a senhora venha. Agora é sobre Joaquim. O que aconteceu? Ele falou. Joaquim falou. Depois de 7 anos, ele falou. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Isso é impossível. Os casos de mutismo depois de 7 anos não se recuperam. As estatísticas, com todo o respeito, doutora, as estatísticas estão sentadas na minha cozinha dizendo palavras. A doutora Oliveira chegou 1 hora depois. Entrou na casa com sua maleta médica, séria, cética. Ricardo a levou para a biblioteca. Joaquim estava ali, sentado na poltrona, com a gaita nas mãos. A doutora Oliveira se sentou na frente dele. Joaquim, sou a doutora Oliveira. Te examinei há 3 anos. Me disseram que você falou esta manhã. É verdade? Joaquim a olhou. Assentiu devagar.
Então fechou os olhos e falou, sim, uma palavra, clara, rouca, mas perfeitamente compreensível. A doutora Oliveira ficou imóvel. Meu Deus! Sacou seu estetoscópio, se aproximou de Joaquim. Vou examinar sua garganta. Tudo bem? Joaquim assentiu. A doutora passou os seguintes 20 minutos examinando Joaquim. Apalpou sua garganta, escutou sua respiração, lhe pediu que dissesse vogais, que tossisse, que fizesse sons. Joaquim obedeceu tudo, com dificuldade, com dor, mas obedeceu. Quando terminou, a doutora Oliveira se sentou. Olhou para Ricardo, depois para Rosa. As cordas vocais estão funcionando, não a 100%, diria que a 40% de capacidade. A voz é rouca porque os músculos estão atrofiados, mas estão funcionando. Depois de 7 anos, olhou para Joaquim. Isto é medicamente impossível. Mas você está falando? Joaquim sorriu. Debilmente. Música. A doutora Oliveira franziu a testa. Olhou para a gaita nas mãos de Joaquim. O que a música tem a ver com isso? Rosa deu um passo à frente. Entregou o caderno azul à doutora. Tudo. A doutora Oliveira leu o caderno completo. 365 anotações. Cada uma documentando um dia. Um pequeno avanço. Uma nota. Um som. Uma sílaba. Quando terminou, a doutora fechou o caderno e olhou para Rosa com algo que parecia assombro. A senhora fez tudo isso, sem formação médica, sem terapeutas, sem medicamentos, só com uma gaita e paciência? Rosa balançou a cabeça. Eu só dei a gaita para ele. Ele fez todo o resto. A doutora olhou para Joaquim. Pode me dizer por que decidiu tentar falar outra vez? Joaquim fechou os olhos. Pensou por um longo momento. Então abriu a boca e com grande esforço disse uma frase completa. Porque ela me ensinou que ainda estou vivo. 8 palavras, separadas, dolorosas, mas uma frase completa. A primeira frase completa em 7 anos. A doutora Oliveira assentiu devagar. Guardou o seu estetoscópio. Vou ser honesta. Não sei como explicar isso. Vou ter que documentar, escrever um relatório, talvez um artigo, porque isso não deveria ser possível. Olhou para Rosa, mas e a senhora tornou isso possível. Ricardo, que tinha estado em silêncio durante todo esse tempo, finalmente falou. O que acontece agora? A doutora se levantou. Terapia vocal intensiva. As cordas vocais estão funcionando, mas fracas. Precisa de exercícios todos os dias, durante meses, talvez anos. Não recuperará sua voz completamente, mas pode melhorar. Olhou para Joaquim. Se quer falar de verdade, tem que trabalhar. Vai doer, vai ser frustrante, mas você consegue. Joaquim assentiu. Eu vou fazer. A doutora sorriu. Pela primeira vez desde que chegou. Então te vejo no meu consultório na próxima semana. E tragam essa gaita. Porque claramente ela sabe algo que eu não sei. Quando a doutora se foi, Ricardo sentou-se junto a Joaquim. Você conseguiu. Depois de 7 anos, você conseguiu. Joaquim balançou a cabeça. Apontou para Rosa. Ela conseguiu. Rosa sacudiu a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não, Joaquim. Foi você. Eu só te dei o instrumento. Você tocou a música. Joaquim sorriu. E então disse algo que deixou tanto Ricardo quanto Rosa sem palavras. Roberto, estaria orgulhoso. Rosa desabou, chorando. Ricardo a abraçou. E Joaquim, pela primeira vez em 7 anos, se levantou. Caminhou até eles e os abraçou também. Não disseram nada mais. Só ficaram ali, os 3, abraçados, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Já não era o silêncio da perda. Era o silêncio da paz. Passaram 3 meses. Joaquim foi à terapia vocal 3 vezes por semana. Cada sessão durava 2 horas. Era exaustivo, doloroso,
frustrante. Mas Joaquim não faltou nenhuma vez. Ricardo reorganizou sua agenda para levar Joaquim pessoalmente. Reduziu suas horas de trabalho de 14 para 8. Contratou um co-CEO para gerenciar o dia a dia dos hotéis. E pela primeira vez em 7 anos, Ricardo começou a viver em sua própria casa. Rosa continuou trabalhando, mas seu papel havia mudado. Já não era só faxineira, era família. Ricardo triplicou seu salário, de 8 mil para 24 mil reais por mês. Ofereceu a ela um quarto na casa. Rosa aceitou. E cada manhã, às 6, os três se reuniam na biblioteca. Joaquim tocava a gaita. Rosa escutava. Ricardo preparava café. Era o ritual deles. A forma de recordar onde tinham estado e quão longe tinham chegado. A voz de Joaquim melhorou. Devagar, muito devagar. No primeiro mês, podia dizer frases de 5 palavras sem tossir. No segundo mês, podia falar durante 10 minutos antes de se cansar. No terceiro mês, podia manter uma conversa curta, com pausas, mas real. E então, uma manhã, Joaquim disse algo a Ricardo que mudou tudo. Quero voltar a ensinar. Ricardo largou sua xícara de café. Ensinar. Como dar aulas? Joaquim assentiu. Literatura. Como antes. Ricardo olhou para Rosa. Rosa assentiu. Acho que ele está pronto. Ricardo pensou por um momento. Então vou ligar para a universidade. Vou ver o que pode ser feito. Acontece que a Universidade Federal do Rio de Janeiro nunca havia esquecido de Joaquim Rodrigues. Quando Ricardo ligou, o diretor do Departamento de Literatura respondeu imediatamente. Joaquim Rodrigues, o melhor professor que tivemos. Como ele está? Está falando outra vez e quer voltar a ensinar? Houve um silêncio. Isso é impossível. Esteve mudo 7 anos. Os prontuários médicos diziam que era irreversível. Os prontuários médicos estavam errados. O diretor fez uma pausa. Posso falar com ele? Ricardo passou o telefone para Joaquim. Joaquim o pegou, com mãos trêmulas, colocou o telefone em seu ouvido e falou. Diretor, Almeida, sou Joaquim. Joaquim, meu Deus, é realmente sua voz. Sim, é rouca, mas funciona. O diretor ficou em silêncio por um momento. Então falou com voz emocionada. Queremos que volte, não como antes, não aulas completas, mas temos um programa novo, aulas pequenas. 20 alunos no máximo, 2 vezes por semana, para professores com necessidades especiais, seria perfeito para você. Joaquim fechou os olhos, mais lágrimas. Quando posso começar? No próximo semestre, em 2 meses. Joaquim sorriu. Estarei. Aí, quando desligou, Joaquim olhou para Ricardo e Rosa. E pela primeira vez em 7 anos, Joaquim riu. Não era uma risada completa. Era pequena, rouca, quebrada. Mas era alegria pura. Ricardo o abraçou. Rosa também. E naquele momento os 3 souberam que o milagre não era que Joaquim tivesse recuperado sua voz. O milagre era que tinham recuperado sua família. 2 meses depois, Joaquim deu sua primeira aula desde o acidente. Era uma sala pequena, 20 estudantes. Todos sabiam sua história. Todos estavam ali porque queriam estar. Joaquim entrou na sala às 9 da manhã, com a gaita no bolso do paletó. Por sorte, os estudantes se levantaram quando o viram entrar e aplaudiram. Joaquim parou, surpreso, emocionado. Obrigado por estarem aqui. Sua voz era rouca, lenta, mas clara. Um estudante na primeira fila levantou a mão. Professor Rodrigues, é uma honra tê-lo de volta. Joaquim sorriu. A honra é minha. A aula durou 1 hora. Joaquim falou sobre Machado de Assis, sobre Dom Casmurro, sobre a forma como o silêncio pode ser tão poderoso quanto as palavras. Teve que fazer pausas, beber água, descansar sua voz, mas terminou. E quando terminou, os 20 estudantes se levantaram
e aplaudiram outra vez. Joaquim saiu da sala com lágrimas nos olhos. Rosa e Ricardo estavam esperando do lado de fora. Como foi? Perguntou Ricardo. Joaquim não conseguiu falar. Sua voz estava esgotada. Então ele tirou a gaita do bolso e tocou 3 notas. As primeiras 3 notas de Somewhere Over the Rainbow, além do arco-íris. Rosa e Ricardo entenderam. Tinha sido perfeito, absolutamente perfeito. Naquela noite, os 3 jantaram juntos no casarão. Ricardo preparou a janta, Joaquim arrumou a mesa, Rosa trouxe o vinho. E pela primeira vez em 7 anos, o casarão de Ricardo Mendes se sentiu como um lar. Durante o jantar, Joaquim escreveu algo em um guardanapo. Ele ainda não conseguia falar muito sem se cansar. Passou o guardanapo para Ricardo. Ricardo leu em voz alta. Beatriz estaria orgulhosa de você, de nós. Ricardo dobrou o guardanapo, guardou no bolso e assentiu. Eu sei. Então, Joaquim escreveu outra coisa. Passou para Rosa. Rosa leu. Roberto também. Rosa sorriu através das lágrimas. Eu sei. E naquele momento, os 3 souberam algo que não precisava ser dito. Que Beatriz e Roberto não tinham ido embora. Eles estavam ali, em cada nota da gaita, em cada palavra que Joaquim dizia, em cada abraço que davam. Eles estavam na música, e a música nunca morre. 2 anos se passaram. Joaquim Rodrigues se tornou uma lenda na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não porque fosse o professor mais eloquente. Sua voz ainda era rouca, limitada. Não podia falar mais de 30 minutos sem descansar, mas era o professor mais presente. Chegava 1 hora mais cedo em cada aula, ficava 2 horas depois. Sabia o nome de cada um de seus alunos, sabia suas histórias, suas lutas, seus sonhos. E ao final de cada semestre, fazia algo que nenhum outro professor fazia. Tocava a gaita, só uma música. Somewhere Over the Rainbow. 3 minutos. E então dizia aos seus alunos algo que havia se tornado sua frase mais famosa. Se eu pude encontrar minha voz depois de 7 anos de silêncio, vocês podem encontrar a de vocês. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o quão perdidos se sintam, a voz sempre está aí. Só tem que encontrar a música que a desperte. Suas aulas lotavam a cada semestre. Havia lista de espera, estudantes que viajavam de outras universidades só para escutá-lo. E no 2º ano, Joaquim fez algo que ninguém esperava. Escreveu um livro. Se chamava 7 anos de silêncio, uma memória de perda, música e redenção. Era curto, só 200 páginas. Mas cada página era brutal em sua honestidade. Joaquim escreveu sobre o acidente, sobre Beatriz, sobre Sofia, sobre os 7 anos que passou querendo morrer, mas sem ter a coragem de fazê-lo. Escreveu sobre Rosa, sobre a gaita, sobre os 365 dias que lhe salvaram a vida. Escreveu sobre Ricardo, sobre o perdão, sobre como, às vezes, a família que você escolhe é mais forte que a família que você perde. O livro foi publicado em março de 2027. Em 3 meses, vendeu 50.000 cópias. Não porque fosse um best-seller comercial, mas porque tocava algo profundo nas pessoas que o liam. A necessidade de acreditar que não importa o quão destruído você esteja, ainda pode se curar. As receitas do livro, Joaquim doou todas. Criou uma fundação. Se chamava Fundação 7 Anos de Voz. Sua missão era simples: ajudar pessoas com mutismo, trauma ou perda de voz a encontrar formas alternativas de comunicação. Através da música, arte, terapia, Rosa foi nomeada diretora. Seu salário triplicou de novo. De 2.400 para 7.200 reais por mês, mas Rosa não aceitou todo o dinheiro. Doou metade de volta para a fundação. Não preciso de tanto, disse Rosa a Joaquim.
Só preciso saber que estou ajudando. A fundação começou pequena. 10 pacientes no primeiro ano, todos com histórias similares a Joaquim. Trauma, perda, silêncio. Rosa trabalhou com cada um pessoalmente, não com gaita sempre. Às vezes com violões, tambores, pianos, o que funcionasse. E no primeiro ano, 3 dos 10 pacientes recuperaram sua voz. Não completamente como Joaquim, suas vozes eram limitadas, roucas, frágeis, mas podiam falar, e isso era suficiente. No segundo ano, a fundação cresceu. 50 pacientes, 5 terapeutas, 3 localidades na cidade de São Paulo. No terceiro ano, 100 pacientes, 15 terapeutas. Expansão para Belo Horizonte e Porto Alegre. E a taxa de sucesso continuou a mesma. 30% dos pacientes recuperavam alguma forma de voz. Não era uma porcentagem alta, mas era infinitamente melhor que os 2% que a medicina tradicional oferecia. A doutora Oliveira se tornou assessora médica da Fundação. Escreveu 3 artigos científicos sobre o caso de Joaquim. Documentou cada etapa, cada avanço, cada retrocesso. E em 2028 apresentou sua pesquisa no Congresso Internacional de Foniatria em Madrid. O título de sua apresentação era simples: Quando a medicina falha, a música fala. O caso Joaquim Rodrigues e a recuperação vocal assistida por musicoterapia. 300 médicos compareceram. Ao final da apresentação, quando a doutora Oliveira mostrou o vídeo de 47 segundos de Joaquim tocando a gaita e tentando cantar, o salão inteiro ficou em silêncio. E quando mostrou o vídeo de Joaquim 2 anos depois, dando aulas na universidade, falando com voz rouca, mas clara, o salão explodiu em aplausos. Vários médicos se aproximaram depois, queriam implementar o protocolo em seus países: Espanha, Argentina, Colômbia, Chile. A doutora Oliveira aceitou todos os pedidos. E em 5 anos, o protocolo de musicoterapia vocal estava sendo usado em 15 países. Ricardo Mendes também mudou. Não voltou a trabalhar 14 horas por dia. Seu novo horário era das 8 da manhã às 4 da tarde, 6 dias por semana. Os domingos eram sagrados. Para a família, contratou um co-CEO permanente, uma mulher chamada Patrícia Ruiz, brilhante, eficiente, capaz de administrar os 8 hotéis sem a ajuda de Ricardo. E Ricardo investiu seu tempo livre em algo que nunca pensou que faria: música. Aos 54 anos, Ricardo Mendes aprendeu a tocar piano. Não era bom, nunca seria um concertista, mas não se importava. Tocava para Joaquim, para Rosa, para si mesmo. E todo domingo de manhã, Ricardo, Joaquim e Rosa se reuniam na biblioteca. Ricardo tocava piano, Joaquim tocava gaita, Rosa cantava. Não eram profissionais. A música era imperfeita, desafinada às vezes, mas era deles. E nesses momentos, os 3 sabiam que tinham encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar: paz. Em 2029, 4 anos depois que Joaquim falou pela primeira vez, aconteceu algo extraordinário. A Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu a Rosa Martins um doutorado honoris causa em musicoterapia. Rosa não tinha educação universitária, tinha estudado até o ensino médio. Tudo o que sabia de musicoterapia tinha aprendido trabalhando, praticando, tentando, mas a universidade reconheceu algo que os títulos não podiam medir. Rosa tinha salvado uma vida. E ao salvá-la, tinha criado um método que agora estava salvando centenas de outras. A cerimônia foi em maio. No auditório principal da universidade, 500 pessoas assistiram. Joaquim estava na primeira fila, chorando. Ricardo estava ao seu lado, também chorando. E quando Rosa subiu ao palco para receber seu diploma, o auditório inteiro se pôs de pé. O reitor da universidade lhe entregou o diploma.
e então lhe pediu que dissesse algumas palavras. Rosa pegou o microfone, com mãos trêmulas, e falou: "Não sei o que dizer. Não sou doutora, não sou cientista. Sou apenas uma faxineira que perdeu o marido e não queria que mais ninguém perdesse alguém que amava da mesma forma." Fez uma pausa, olhou para Joaquim. Joaquim Rodrigues não precisava que eu o salvasse. Ele se salvou a si mesmo. Eu só lhe dei uma gaita. Ele fez todo o resto. E se isso me faz doutora, então cada pessoa que mostrou bondade a alguém em seu momento mais escuro também é... O auditório explodiu em aplausos. E Rosa desceu do palco, diretamente para os braços de Joaquim e Ricardo. Os três se abraçaram, chorando, rindo. E naquele momento, Rosa soube que tudo tinha valido a pena. A dor, a perda, os 7 anos vendo Joaquim em silêncio. Tudo tinha valido a pena. Hoje, em 2030, 6 anos depois que Joaquim falou pela primeira vez, a Fundação 7 Anos de Voz continua crescendo. 200 pacientes ao ano, 30 terapeutas, 10 localidades no Brasil. Expansão para os Estados Unidos, Colômbia e Espanha. 1000 pacientes passaram pelo programa. 300 recuperaram alguma forma de voz. Não é um milagre massivo, mas são 300 milagres individuais. 300 pessoas que pensavam que nunca mais voltariam a falar e agora podem. Joaquim continua ensinando. Agora dá aulas 4 vezes por semana e continua tocando a gaita no final de cada semestre. Sua voz nunca recuperou sua clareza original. Continua rouca, limitada a 30 minutos antes de se cansar, mas é suficiente. Rosa continua dirigindo a fundação e cada manhã, às 6, continua se reunindo com Joaquim e Ricardo na biblioteca, já não para ensinar, só para lembrar. Ricardo continua tocando piano e cada domingo os três fazem música juntos. E a gaita de Roberto. Aqui tem as iniciais R.M gravadas na lateral. Continua nas mãos de Joaquim, mas agora há outras, 50 gaitas a mais, cada uma presenteada a um paciente da fundação, cada uma com a esperança de que a música possa fazer por eles o que fez por Joaquim, despertar algo que todos pensavam que estava morto, a voz. 7 anos de silêncio, 730 horas de música, uma gaita que custou R$ 150 e uma faxineira que sabia algo que 3 neurologistas não sabiam, que às vezes o caminho de volta à voz não passa pela garganta, passa pelo coração. E o coração se abre com música, não com remédios caros, não com terapias complexas, não com promessas vazias, só com alguém que se sente com você em seu momento mais escuro, que te dê um instrumento, que te escute tentar, que não se renda quando você falha, que celebre quando você consegue uma só nota, alguém que te lembre que você ainda está vivo e que enquanto você estiver vivo, ainda pode encontrar sua voz. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o quão quebrado você esteja, não importa quantas pessoas tenham te dito que é impossível, a voz sempre está ali. Você só precisa encontrar a música que a desperte. E às vezes, essa música vem nas mãos da pessoa que você menos espera. A pessoa que limpa sua casa, que prepara sua comida, que vive nas sombras da sua vida. A pessoa invisível, que se mostra ser a única que realmente te vê. Porque Rosa Martins não viu um homem mudo quando olhou para Joaquim Rodrigues. Viu um homem que havia esquecido como viver e lhe ensinou algo mais valioso que palavras. Lhe ensinou que a vida não se mede no que você diz. Se mede no que você faz quando já não te restam palavras, na música que você toca, nas pessoas que você ama, nos silêncios que você compartilha e na decisão, cada dia, de tentar uma nota a mais, ainda que soe quebrada, ainda que doa, ainda que ninguém mais acredite que é possível, porque as vozes não se perdem para sempre.
só ficam adormecidas, esperando alguém que tenha a paciência de despertá-las. E quando essa pessoa chega, não importa se é doutora ou faxineira, só importa que esteja disposta a ficar, a escutar, a acreditar, quando ninguém mais o faz. Essa é a verdadeira definição de um milagre. Não é algo que cai do céu, é algo que você constrói, nota por nota, dia por dia, durante 730 horas, até que um dia, depois de 7 anos de silêncio, você abre a boca e fala, e o mundo escuta, não porque sua voz seja perfeita, mas porque é sua, e porque alguém acreditou que valia a pena escutá-la. Mesmo quando você mesmo havia deixado de acreditar,